Vamos lá, vamos para o Sul de novo, porque lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina há uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a quantia de 40 gramas de maconha para usuários. Os parlamentares do estado aprovaram uma lei que estabelece multa para quem portar ou usar drogas em espaços públicos. Durante a análise da proposta, deputados catarinenses criticaram a decisão da Corte Superior e estabeleceram punição no valor de um salário mínimo para quem for flagrado com a droga. Foi definido ainda que os recursos arrecadados com as multas serão destinados para a segurança pública, fundo antidrogas e para a saúde. Além de Santa Catarina, mais 10 estados e o Distrito Federal já possuem iniciativas nas assembleias legislativas para multar quem estiver com a droga. Interessante esse tema aí, porque a gente já discutiu isso, não sei se aqui no Tá na Roda, no Linha de Frente, aqui na programação da Jovem Pan, quando isso foi um projeto, quando apresentaram isso lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e me lembro que aqui entre os debatedores chegamos à unanimidade de que era um projeto que não tinha condições de avançar, porque em matéria penal cabe à União legislar, ao Congresso Nacional, né? O Estado não pode legislar em matéria penal. Mas temos uma novidade, senhor Luiz Fernando Pacheco, eu quero saber a sua avaliação. O Supremo Tribunal Federal diz que portar drogas para uso pessoal não é matéria penal. Não há natureza criminal nesta infração. Seria um ilícito administrativo. E em ilícitos administrativos, os estados podem legislar. E aí, o Supremo deu para o Estado a possibilidade de criar uma lei agora para multar administrativamente? Quero saber, Pachecão. Resolve essa. E eu vou dizer para você, Nelson Kobayashi. Resolve. Não pode. Esses deputados estaduais têm que se candidatar a deputados federais. Aí eles poderão tratar desse assunto com toda a legitimidade e serenidade e seriedade que o assunto merece. Esses deputados estaduais, assembleias legislativas, estão querendo fazer o quê? Factoides, mídia, lacrar. Não podem. Ainda que não seja matéria penal, Nelson, a questão é constitucional porque a questão envolve a garantia do ser humano se portar da forma que ele bem entender. A minha vida pertence a mim. Eu faço da minha vida o que eu bem entender. E isso está inscrito na Constituição, matéria do Supremo Tribunal Federal. Aí reclamam que o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo. Por que o Supremo Tribunal Federal é obrigado a se meter em tudo? Porque os legislativos exorbitam de suas funções. Não é o Supremo que exorbita, é o Legislativo que exorbita e aí provoca o Supremo. Quero saber da Raquel Galinatti se ela concorda com o Luiz Fernando Pacheco. Quer dizer, então, que para infrações administrativas o Estado não pode criar multa, ou Raquel Galinatti? Discordo absolutamente de você, doutor Pacheco. Por quê? Primeiramente, vamos voltar à decisão do STF. Criou-se um celeuma, uma grande bagunça e confusão no sistema de justiça criminal a partir do momento em que aquele usuário de drogas, que ainda temos a lei vigente, artigo 28 da 11.343 de 2006, e não só já era despenalizado e hoje o STF considera que não é crime e uma mera infração administrativa. Ora, mera infração administrativa não cabe à polícia judiciária tais apurações. Mas para onde esses que estão com drogas e devem ser apurados a quantidade de 40 gramas, que aliás supera mais de 50 trouxinhas de maconha? Para onde eles vão ser levados? Para a delegacia de polícia. Raquel, delegada Raquel Galinatti. Deixa eu concluir o raciocínio. Só um minutinho. Só para você concluir para você chegar à sua conclusão, uma pequena pergunta. Aonde está, né? Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em que parágrafo desta decisão do Supremo Tribunal Federal está escrito que o ilícito administrativo vai ser aquilatado
pelas assembleias legislativas que vão impor a multa em nenhum lugar. Então isso é legislar contra a lei. Você é um excelente advogado, você tem uma oratória muito boa, mas eu vou continuar o meu raciocínio. A partir do momento... Desculpa, Raquel, é só para enriquecer a sua Não, é só para quebrar o raciocínio. Deixa eu continuar o raciocínio. Eu vou continuar na linha de raciocínio porque você quis quebrar. Só quero enriquecê-lo. Enriqueceu, Pacheco. E aprender um pouco com você. Enriqueceu, vamos lá. Eu vou aprender nessa sua oratória dialética. Bom, enfim, na continuidade, existe agora esse limbo no sistema de justiça criminal. Quando falamos em punições administrativas, não só o Estado, como o município tem essa capacidade de legislar a respeito de multas administrativas. A partir do momento em que houve uma decisão do STF, em que não é mais um crime, já não era um crime penalizado, já era um crime previsto no 28 despenalizado. E por uma decisão realmente inovadora, entrando totalmente na esfera legislativa, criou-se um problema muito grande. E o Estado de Santa Catarina, de forma acertada, está solucionando um problema criminal que deveria recair aos legisladores no âmbito federal. E o Supremo Tribunal Federal não deveria entrar nessa esfera para criar um problema muito maior do que já existente. É isso. Mas gostei da sua interferência e não quebrou o raciocínio. Vamos lá, o Acácio Miranda. Obrigado, Raquel Galinatti. Estamos aqui para bater papo. Acácio Miranda, eu quero saber... Está na roda o assunto. Quero saber a sua opinião, meu querido Acácio Miranda, porque me parece que a Assembleia Legislativa está legislando sobre o uso do espaço público, né? Não está penalizando quem estiver no seu apartamento, na sua casa, no seu quarto, com uso de droga. Porque há aí, na verdade, uma competência legislativa, no meu ponto de vista, não em relação à liberdade do agente, mas em relação ao uso do espaço que é público. Assim como pode multar ou desmultar pelo uso ou não de máscara, por exemplo. Exato. Agora, cigarro também. Quando eu vi a chamada, eu tive o mesmo pensamento do Pacheco. Eu falei, olha, matéria penal é competência exclusiva da União, artigo 22 da Constituição. Contudo, quando eu fiz a leitura do projeto de lei, os deputados, não sei se propositadamente ou não, tiveram essa astúcia. Eles fugiram da questão das drogas e trouxeram para uma questão de saúde pública e os malefícios que isso faz no dia a dia. E como cabe o custeio da saúde pública por todos os entes federativos, entre eles o Estado, eles de alguma forma estão sendo prejudicados, querem evitar este prejuízo e, consequentemente, estão impondo uma sanção administrativa a quem traga este prejuízo. Podemos não concordar, e é o meu caso, eu não concordo, mas eu acho que eles tiveram bastante habilidade e fugiram da inconstitucionalidade. Essa lei vai parar de pé. Agora eu acho o seguinte, já entendemos a treta jurídica aqui, eu quero saber do ponto de vista prático. É boa ou é ruim a lei, o meu querido Diogo da Luz? Você acha que faz bem o legislador lá de Santa Catarina de preservar a população de estar numa praça ao lado de alguém fumando um cigarro de maconha, por exemplo? Ou você acha que não tem nada a ver? Acho que a lei é pela metade e acho que o assunto jurídico ainda tem que ser mais discutido, porque essa lei acerta de um lado e erra do outro. Por quê? No momento que o Supremo diz que o porte de 40 gramas é legal e a Constituição diz que é direito das pessoas a plena liberdade de escolha dos seus caminhos, óbvio que essa pessoa pode portar essa quantidade legal na rua. Senão, como que vai chegar na casa dela? É muito simples. Para ela consumir na casa dela, ela só pode fazê-lo se ela portar até a casa dela. Agora, o consumo em praça pública, esse é proibido e sempre foi, nunca deixou de ser. O consumo de bebida alcoólica é proibido em praça pública. E eu não vejo nenhuma autoridade correr atrás disso. É vergonhoso a gente ver pessoas sentadas num bar, na calçada, na rua, tomando conhaque e comemorando as punições contra a maconha, por exemplo, embaixo de um apartamento onde mora uma criança de 5, 6 anos. Em local público tem que haver o respeito a todas as pessoas. Agora, portar e consumir na sua casa, a Constituição e confirmado pelo Supremo, é um direito de qualquer cidadão, desde que não incomode os outros. Diogo da Luz, eu queria te dizer o seguinte, meu querido, eu concordo em absolutamente tudo com o que você disse, mas a realidade, pelo menos nas grandes capitais,
eu observo em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Brasília, que são as capitais que eu frequento com frequência, nos bairros mais de classe média alta e ricos, no Leblon, no Itaim, nos Jardins, Leblon e Ipanema, no Rio de Janeiro, na Asa Sul, em Brasília, nos Jardins de São Paulo, consome-se maconha na calçada, ao lado do carro da Polícia Militar. Só para reforçar, não só aí, é nos pancadões também, não só nos bairros nobres, em todos os bairros se consome, nos pancadões também, e se consome todo tipo de bebida e também drogas em área pública, e a polícia não tem feito nada porque ela não tem estrutura para fazer essa realidade. Mas só para deixar claro aí, como seria uma infração administrativa, essa questão do porte de drogas, em regra seria de um fiscal a atribuição de ir lá ver se está usando ou não drogas. Só que a própria decisão do STF, na tese fixada, continua dizendo que isso deve ser apresentado à autoridade policial, ou Raquel Galinatti. Você, que é a nossa autoridade policial, fala pra gente. É justamente isso, a descriminalização da droga, ou seja, do uso pessoal, porte para uso pessoal de 40 gramas de maconha, porque se ele tiver com 40 gramas pro porte, mas em uso compartilhado, continua como tráfico privilegiado. Essa descriminalização não torna, não anula ser um ilícito. Antes um ilícito criminal, hoje um ilícito administrativo. Acontece que esse é o grande problema. A polícia judiciária, ela não atua com ilícitos administrativos. Então foi uma decisão muito errada, equivocada e que não realmente se aprofundou na prática, no combate ao crime da forma real. Então essa decisão, ela foi uma decisão atrapalhada, que ao invés de solucionar problemas, só criou mais problemas. Então por isso que eu acho que foi acertada a Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao colocar a esse ilícito, no caso administrativo, uma penalidade administrativa. Eu quero ouvir também a opinião dos nossos queridos que não falaram ainda a respeito desse tema. Meu querido PP e o Wilson Pedroso. Começa, PP. Não, pô, interessante, Koba. Eu, sinceramente, eu estava aqui pensando, ouvindo o Pacheco, ouvindo meus colegas, a Cássia, a doutora Raquel, sobre o assunto. Eu não tenho tanta certeza assim se essa lei aprovada em Santa Catarina, ela é inconstitucional, né? Eu não tenho certeza toda, não. Para mim, dá para você defender que tem um interesse local envolvido. Eu lembro que outro dia eu estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e um amigo meu estava fumando um cigarro e ele jogou a bituca no chão. Veio o fiscal da prefeitura na hora e multou ele, né? Então eu sinto, por exemplo, que essa lei poderia ser semelhante a essa, né? Questão de interesse local, né? Um usuário de maconha está fumando a maconha, é proibido, não pode, multa de tantos reais para você. Então eu sinto que é muito mais uma questão de interesse local do que de natureza penal relacionada à lei antidrogas, nesse caso específico. Então tem uma questão ali que eu com todo respeito, eu contrario tem uma posição diferente do Pacheco. Agora, o que eu acho, sinceramente, que essa lei, aí concordando com o Pacheco, é uma lei que não tem efeito prático nenhum. Pelo contrário, o que está por trás, na verdade, é uma lei higienista, né, que visa claramente, mais uma vez, colocar no lombo da sociedade mais pobre, né, do Brasil, mais uma pena, né? Porque, como bem disse o Pacheco, o cara que é rico, por exemplo, fuma nos Jardins, fuma no monte Leblon, de surfista maconheiro lá em Floripa. Não tem nenhum tipo de abordagem da polícia. Agora, por outro lado, o pobre que está fumando a sua maconha vai ter que pagar mais esse valor. Um monte de playboy em Floripa fumando maconha, não tem pobre nenhum. Rico que não é abordado pela polícia. Você está reforçando... Não, você está falando, reforçando, parecendo que a lei é contra os pobres, é nada. Vai Floripa lá. A lei... Aí me colocaram entre os dois. Colocaram entre os dois aqui. O pobre, o preto e o Felipe Augusto me colocou entre os dois aqui, eu não vou conseguir falar no programa. O preto e o pobre. A lei é feita para eles. É isso, é claro. A lei não é feita. É isso aí. Eu quero usar
Eu quero ir para Santa Catarina com a minha família e não ser obrigado a... Eu quero ir com a minha família para Santa Catarina e não ser obrigado em espaços públicos conviver com cigarro de maconha e com maconheiro. Turma, um de cada, hein? Vai continuar a conviver com essas pessoas, porque essas pessoas vão estar fumando... O maconheiro pode não querer conviver com você, cara. Mas aí sim. Mas ele tá no direito e eu também tô no meu direito de conviver com maconheiro. Tá certo os deputados estaduais. Espaço público é de competência do município do estado. A segurança pública, a legislação penal, pode ser federal, mas espaço público é municipal e federal. Agora, eles são responsáveis pela ordem pública. As pessoas têm que conviver de forma saudável. E maconha, drogas, não traz saúde pra ninguém, não traz exemplo pra ninguém. Se quiser discutir as drogas, pode até discutir. De Floripa e Santa Catarina, vamos continuar aprendendo os nudistas de Floripa. Doutor Pacheco... Mas ninguém tá falando de prisão aí, hein, Pacheco? Só pra deixar claro. Tô falando de convivência. Tô falando... Continuar reprimindo. Repressão não é só... Vai fumar maconha em casa, eu não tô proibindo o cara fumar maconha em casa. Repressão não é só... Cria mato em casa. É o Estado contra você. Eu não sou contra. Falando, você não pode fazer isso. Ora... Eu não posso... Eu sou contra as drogas, mas se o cara quiser fumar em casa, ele fuma em casa. Pra deixar claro. Eu não sou obrigado a conviver com maconheiro, com meu filho de 11 anos, minha esposa, em um local público, na praia, conviver com maconha, conviver com drogas. Mas essas pessoas não são abordadas pela polícia. Vou embora. Posso ou não posso? Vamos lá, todo mundo aí. Vamos combinar aqui, ó. Vamos combinar pra ter organização nessa treta aqui. É treta, mas é organizada. A Raquel tá na fila. Eu nem terminei minha argumentação. Para de falar. Você colocou o Pacheco do meu lado. Eu tô me sentindo o professor Raimundo. Pacheco. Eu tô me sentindo o professor Raimundo. Pera aí, todo mundo. Pera aí você também, Raquel. Pera aí. O PP tava falando e foi interrompido pelo Wilsinho. Ele vai ter a palavra garantida, mas antes eu vou ouvir a Raquel que já tinha pedido. É diretamente pro Pacheco. Pra sua surpresa, já prendi e muito branco, hétero e de uma classe social ou média ou elevada. Você a diferença... é uma policial diferenciada. Não, deixa eu concluir. É uma policial diferenciada. Não, Pacheco, não só eu, como polícia militar, até a nossa polícia municipal. A diferença é que essa prisão, ela é mantida, obviamente, para aquele que não tem acesso a uma defensoria, a um advogado. Obviamente, o sistema de justiça criminal favorece aqueles que têm poder aquisitivo de contratar um advogado da sua envergadura, da envergadura do PP. Essa é uma grande injustiça do sistema criminal, do sistema de justiça criminal, mas não a escolha aleatória, preconceituosa do criminoso. Para mim, o criminoso não tem cor e não tem classe social. Obviamente, o acesso à defesa é, obviamente, para o rico. Felizmente, doutora Raquel, para você e para muitos delegados e delegadas de polícia, para muitos policiais civis e militares, a delinquência não tem cor, não tem CEP, não tem raça, não tem imposto de renda. Acontece que 80% das pessoas presas na cidade de São Paulo por tráfico de drogas, com quantidades ínfimas de droga, 80% são negros. Ô, Felipe Monteiro, está com a sua palavra restabelecida. Ninguém vai te interromper. Se interromper, vai levar um cartão amarelo aqui, porque a gente precisa de ordem nesse programa. Vai lá, Felipe Monteiro. Não, pô, interessante. Pode até discutir a questão das drogas sob o aspecto da saúde pública, né? Como bem disse o Wilsinho, droga faz mal, sou contra a droga, assim como açúcar faz mal, assim como cigarro faz mal, assim como álcool faz mal, assim como outras coisas também fazem mal. Mas não é a situação que nós temos que analisar aqui. Tem que analisar de forma técnica, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E se há algum tipo de vedação aos municípios, multarem as pessoas que usam ou não usam drogas. O fato é um só, né? O fato, infelizmente, quando você pega a questão das drogas no Brasil, é que, infelizmente, né, aquelas pessoas pretas, pobres, com baixa escolaridade, são consideradas traficantes com pouca droga carregando, enquanto os brancos não.
Então, o número é gritante. Teve até um estudo do INSPER recentemente, que foi divulgado há 3 semanas atrás, que mostra que 35 mil negros no estado de São Paulo foram considerados traficantes, que se fosse considerado o mesmo aspecto, os mesmos critérios utilizados para o usuário branco, deveriam ter sido considerados usuário. Ou seja, claramente há um desnível ao analisar a situação das drogas quando a pessoa é negra e quando a pessoa é branca. Então, essa lei estadual, com certeza, levando em consideração a mesma aplicação, vai colocar no lombo do mais pobre mais uma desigualdade. E vai fazer o apartheid social, que é o apartheid relacionado à questão das drogas, mais uma vez, mais evidente na situação. Muito bem, Diogo da Luz. Pior do que vai colocar no lombo do mais pobre, vai colocar no bolso do traficante, do criminoso. Porque essas proibições, até a década de 30 do século passado, não existiam em nenhum lugar do mundo, ou quase nenhum lugar do mundo. Os países ocidentais não tinham proibição, isso não era um problema. Em 1937, os Estados Unidos proibiram, a partir daí virou um problema gigantesco, como aconteceu com a lei seca. Quando você proíbe aquilo que as pessoas fazem, você dá dinheiro para o crime organizado. O crime organizado não existiria se não houvessem essas proibições insanas. E quando eu vejo alguém dizendo, eu não quero ir na praia e sentir o cheiro de maconha, eu entendo e lembro essa pessoa. A lei já diz que em público não pode. Isso é fácil de se entender, em público não pode. Mas é importante você lembrar também que em público não pode tomar cerveja. Portanto, você não pode ir com o seu isopor na praia, sentar lá diante do no país. Não pode tomar cerveja em público? Não pode beber bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Estou falando qual é a lei que proíbe as pessoas. Aí fala, eu quero tomar a minha cervejinha à vontade, a minha caipirinha, mas eu não quero que o outro possa. Não, precisa. Tem que começar a citar a fonte, hein? Qual é o artigo que proíbe as pessoas de beber? Já lhe traz. É fonte PP, né? É fonte eu quero fazer tudo o que eu quero na frente de qualquer criança. Beber bebida alcoólica na frente de criança é um belíssimo exemplo, né? Mas eu não quero que os outros façam aquilo que eu acho que não é legal. Antes da gente ir adiante aqui, eu sou advogado há 11 anos, desconheço a proibição das pessoas beberem cerveja em público. Se faz bem, se faz mal, outro assunto, Acácio Miranda. E aí? Confesso que os professores aqui. Estava discutindo isso com a Raquel. Até na lei de contravenções penais não há essa indicação. Eu não conheço essa legislação. Mas a embriaguez pública aí é outra contravenção penal. É outra coisa. A embriaguez pública é uma contravenção penal. Outra coisa, em complemento ao que disse aqui o colega... Sou contraventor. Até 1930... a Pfizer, laboratório Pfizer, produzia cocaína e vendia em farmácia. Produzia morfina, que é uma droga que é super viciante e faz muito mal, e vendia em farmácia. No começo do século passado, as pessoas eram mais usuárias de morfina do que hoje são de cocaína. Mas as duas drogas eram fabricadas pela Pfizer, essa de quem você compra remédio hoje.